De volta aqui o Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. O ano já está se encerrando e muitos estudantes já prestaram vestibular. Para quem foi aprovado, uma nova mudança vem aí em 2018. Nessa fase é comum os jovens ficarem ansiosos e cheios de expectativas para esse primeiro dia de aula na universidade. Mas esse costuma ser um ambiente hostil para os novatos, né? E essas boas-vindas dos veteranos vêm em forma de trote universitário. Em muitos casos, essas chamadas brincadeiras passam do limite e ofendem, humilham, machucam e a gente já viu notícias de momentos que essas brincadeiras levaram à morte de algumas pessoas. É interessante que o programa está completando 3 anos, eu acho que a gente nunca conversou sobre esse assunto aqui. Trote universitário especificamente, acho que não. Talvez a gente tenha trazido um destaque de alguma coisa mais forte que tenha acontecido, mas discutido essa brincadeira, que eu estou fazendo questão de usar uma aspas aqui com o dedo, a gente nunca tenha discutido e realmente é muito forte. A produção trouxe um material aqui dizendo que alguns articulistas que já conversaram sobre esse assunto diz que esses trotes eles já são praticados há mais de 600 anos. E com resultados péssimos há tanto tempo. Só foi piorando, né? É interessante, porque a gente está falando de trote universitário e tal, mas não acontece só no ambiente universitário, né? Eu lembro quando eu fiz o ensino médio, eu fiz num internato que a gente mora e estuda junto lá, e tinha trote para quem era novo lá no internato. E na minha época não era tão pesado assim, apesar, obviamente, que tinha trotes e tal, que a gente não queria passar, mas acontecia. Mas, de qualquer forma, é uma coisa meio humilhante, assim, e tal. E aí o ponto que eu ia colocar é assim, né? É uma coisa, principalmente na questão da universidade, é como se fosse um anticlímax do que você espera quando você entra na faculdade. Porque você está entrando no ensino superior. Puxa, eu vou me formar, vou conseguir ter uma melhor qualidade de vida, quem sabe, tal. Ainda mais quando é universidade pública, às vezes a pessoa passou anos no cursinho para conseguir entrar. Aí ele está feliz. Só que aí, no momento que ele está feliz de entrar, ele fica triste, porque ele é humilhado. Só que ao mesmo tempo... Quando ele sai com vida, ou não machucado, pelo menos, porque tem muita gente que não morreu, mas saiu extremamente ferido. E parece que quanto mais difícil de entrar, maior o trote, né? Eram conhecidíssimos os trotes nas faculdades de medicina, nas faculdades públicas, né? Tanto é que a lei, a gente pode até falar um pouco mais para frente sobre a questão da legislação, pelo menos no estado de São Paulo, a lei municipal que vigora hoje antitrote, ela surgiu a partir de um estudante de medicina que foi obrigado a entrar dentro da piscina, ele não sabia nadar e ele veio a morrer afogado. Eu lembro que foi na USP. Recentemente, teve um outro estudante nos Estados Unidos que morreu por coma alcoólico, né? Que foi obrigado a ingerir Foi obrigado bebida a ingerir alcoólica. uma grande quantidade de álcool e realmente não sobreviveu. Essa questão de você entrar na universidade, ela tem um gosto muito de vitória, principalmente, como você disse, né? Quanto mais difícil, mais essa realização e tudo. E tem algumas brincadeiras que elas são assim bastante evidentes de quem passa no vestibular e que talvez até o próprio calouro achem legal aquele momento. Por exemplo, raspar a cabeça. Então, quando você vê um estudante com a cabeça raspada, é um símbolo tipo, passei no vestibular. Pintar a cara, algumas brincadeiras assim que acontecem no meio dos jovens, como um batizado, né, de quem está chegando ali. Só que o problema é essa violência, né? Não só física, mas principalmente moral e psicológica. E é de ridicularização, de humilhação, inclusive cabe realmente dentro do nosso Código Civil uma penalidade em cima disso. É engraçado, Leite falou no início aqui, a Wagner que falou, né? 600 anos que o trote já existe. Eu não sei vocês, mas quando você entra na faculdade, o sentimento que se passa ou que você é forçado a pensar é que você tem que passar pelo trote, em algum momento, né? Mas ao mesmo tempo que você tem essa pressão por parte da sociedade, por parte da faculdade, enfim, daqueles que estão vivendo aquele momento, você tem a preocupação de como vai ser esse trote, justamente por conta dos casos já existentes. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, foi uma comemoração, mas eu fiquei temendo também como seria. E no primeiro dia de aula, obviamente, que aconteceu o trote, né? Eu estudei numa faculdade que não era cristã nem nada também. E é muito ruim, porque é uma violência tanto física quanto moral e psicológica. Porque, assim,
Primeiro dia de aula, né? Eu fico com aquela mente, a primeira impressão é que fica, né? Então, eu coloquei lá minha melhor camisa, né? E fui para a faculdade. Empolgado, feliz da vida, né? De repente, a gente só ouve aquele alvoroço e várias pessoas entrando na sala com tinta, e aquela tinta que você sabe que não vai sair nunca mais. Então, resultado, perdi a minha camisa, a minha melhor camisa naquele dia. E vida de estudante não é fácil, Não né? é fácil, Não né? é fácil comprar uma outra camisa. De jeito nenhum. Então, ficou aquela sensação de que, todo mundo conversar, não, é assim mesmo, é sua conquista, comemore, porque isso você vai levar para a vida toda. Mas, ao mesmo tempo, ficou essa parte da agressão. Poxa, por que eu tenho que passar por isso? Essa contradição que existe da parte cultural do trote, eu acho que pesa bastante na vida do estudante. Deixa eu falar a minha experiência, que foi uma coisa assim muito louca para mim. Você passou por trote? Então, na faculdade não. Eu estudei numa universidade onde não acontecia o trote. Não era uma faculdade confessional, mas os proprietários da faculdade, eles eram religiosos, então havia um controle muito rigoroso ali. Mas no ensino médio, eu fiz num colégio, que era um colégio técnico, e você tinha que passar por um vestibulinho, que chamavam na época. Então você fazia uma prova para você conseguir entrar, e aí, inclusive, você conseguiria ganhar uma bolsa para estudar lá a partir dessa prova ou não. Eu entrei lá, e eu não sabia que no ensino médio tinha trote. Eu cheguei lá feliz e contente pro meu primeiro dia de aula. Menino saindo do Com a interior, lancheira. saindo do interior da faculdade, da escola pública a vida inteira. Você ia com lancheira pro ensino médio, Wagner? Aham. Não era lancheira não, mas eu levava um lanchinho guardado assim. E aí eu cheguei naquela escola que era enorme, aquela coisa incrível, que eu me empolguei, que eu ia estudar e não sei o quê. Quando eu cheguei, gente, já veio um pessoal me atacando, assim, eles iam na classe, pegar as pessoas. E eu fiquei tão assustado, no primeiro dia de aula eu consegui escapar. Eu saí correndo, assim, no final da aula, para eu conseguir pegar o ônibus. Eles desistiram de me pegar, porque enquanto eles estavam correndo atrás de mim, eles estavam perdendo vários, né? Mas Então, eles faziam eles desistiram. o quê com os Eles colegas? jogavam tinta, igual aconteceu com o Daniel, e eles cortavam todo o seu cabelo para você ter que raspar. Nossa. E aí, no primeiro dia eu escapei, mas no segundo não teve É jeito. semana de Então, trote, né? É a semana olha do só. trote. Tem foto sua careca? Deve ter em algum lugar aí. Vamos procurar depois. Essa questão eu acho que é o seguinte, brincadeira é uma coisa que você faz com aquela pessoa que permite participar daquele processo de brincadeira. Então, quando você pega essa sua experiência, que outras pessoas invadem a sua sala, joga tinta, eu vou dar a minha opinião. Eu acho isso totalmente fora de lógica, fora de moda e fora de qualquer alegria e euforia. Uma coisa é você fazer entre os seus amigos, aquelas pessoas mais próximas, de fazer essa brincadeira, de raspar aquela coisa da tinta e tudo. Eu não passei por esse esquema, As meninas graças a são Deus. mais de leve, né? São mais contidas, né? Ainda bem. E que você permite o seu grupo ali fazer aquela brincadeira. Porque acaba se tornando esse ato de violência e agressão que a gente está falando aqui, né? Agora, tem um negócio que eu fico pensando, até desse outro lado, por exemplo, a pessoa que submete, não, tá tranquilo, tal. Eu lembro, por exemplo, na minha época do ensino médio, eu passei por alguns trotes que eu não me opus. Mas não quer dizer que eu participei porque eu estava achando legal. Porque você não tinha É a saída. pressão do grupo. É a pressão do grupo. Claro. Então você fala assim, cara, se eu me opor, eu vou ser o chatão. Então eu não estou Isso. dentro do grupo. Claro. Se eu for me submeter, não fizer barulho, não correr, nada, vão me achar, tipo, tô dentro do grupo pelo menos. E nem sempre acontece que você tá dentro do grupo mesmo você se submetendo a isso. Agora, não quer dizer que quando a pessoa deixa a coisa acontecer, ela tá achando que tá tudo ok com aquilo. Claro que não, ela não tá gostando nada. Por exemplo, o meu segundo dia eu já fui preparado. Falei, bom, escapei um dia, eu não vou escapar de novo. Eu já fui sabendo que eu estava indo pro abate. Você não foi com a sua melhor camisa. Não fui com a minha melhor camisa. Agora, algumas universidades, de uns anos para cá, têm feito a história de tentar implantar o trote solidário, que é tentar fazer com que não aconteça a violência, mas tentar canalizar a atividade desses calouros, desses novatos, para diferentes projetos, né? Essa é uma boa saída? Eu acho interessante, porque eu acho que tira o foco daquele lance do trote,
e passa a falar solidário, que é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Mas o que é que né? tem Abre no os trote olhos. solidário? Você tem que pegar... É porque na minha época não tinha, era só o trote normal. É tipo, São você tem algumas que modalidades. Por exemplo, conseguir eles fazem- alimento para Uma delas, crianças carentes? tem pedágio que para todos os estudantes no farol ali, aí todo mundo tem que... Explicar e pedir isso, dinheiro para... Pede Tem um uma dinheiro coisa- que você reverte para Reverte alguma pra uma instituição de instituição. caridade. Existe muito essa rivalidade entre veteranos e calouros. É por isso que acontecem os trotes, que é uma forma de poder que o veterano tem em cima do calouro, então ele aplica esses trotes, dizendo assim, você está chegando aí, você ainda não é nada, né? Eu estou aqui no subconsciente, né? Aqui é o meu território, então para você entrar aqui você vai ter que ser batizado, vai ter que sofrer essas humilhações para você então se tornar merecido de estar aqui num ambiente que eu já sou o dono aqui. E é legal fazer esse trote solidário, por exemplo, quando tem essa gincana de competição, que é uma competição assim, veteranos e calouros, então vamos ver quem consegue arrecadar mais alimentos para a gente doar aqui para um orfanato ou para reverter para a nossa própria comunidade. Então tem aquela brincadeira ali dos veteranos e dos calouros, mas numa coisa que vai fluir com o espírito do bem, assim, e no fim das contas vai beneficiar alguém, entendeu? A Suzane comentou sobre uma questão legal, então vale lembrar que a gente não tem uma lei federal tratando sobre esse assunto. A gente tem projetos de lei, a gente tem São Paulo, que você comentou também, né, São Suzane? Paulo, Minas Gerais também aqui tem. em São Paulo, por exemplo, tem uma lei estadual sobre o assunto. É proibido o trote, se ele for Vexatório. abusivo, né? Se tiver qualquer coisa que tenha agressividade, tanto física quanto moral e psicológica, é totalmente proibido. Em Minas Gerais também tem, eu não sei nos outros estados, e alguns municípios têm a sua própria lei municipal. Agora, o que sobre. vale lembrar é que, embora a gente não tenha uma lei federal sobre o assunto, e cada estado, cada município vai tomar a sua decisão sobre ações decorrentes do trote, alguém pode acabar respondendo legalmente sobre elas, né? Ação Porque penal e civil. muitos trotes acabam Penal e virando civil. crime. Isso. Moral E e olha, civil. é interessante também a gente falar que a escola, ela tem responsabilidade nesse processo Eu aí. acho, eu ficava Porque louco nesse meu negócio do ensino médio. Todo mundo vendo o trote acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, assim, se você é estudante e você reclama com a administração do colégio que nada faz, ela também pode responder na justiça por isso, porque daí tem um caminho que vai para o Código do Consumidor, porque você é um cliente da escola, entendeu? Então, a escola também tem essa responsabilidade administrativa, tanto é que muitas escolas começaram a mudar o posicionamento e começaram a investigar esses casos de agressão através dos trotes por conta disso, porque elas também podem responder na justiça por essa situação. Então, elas tiveram que agir e colocar uma disciplina ali dentro do seu próprio ambiente, né? No ano que eu já deixei de ser calouro, né, que eu passaria a fazer o trote, nós fizemos o trote, mas aí já havia uma proibição por parte da faculdade. Mas o trote foi o seguinte, tiveram uma ideia, né? Nós tivemos Tivesse uma entrado ideia... um ano depois, Um hein, ano, Daniel? não deu certo, mas o trote foi... Como eu ia muito social para a faculdade, né, diferentemente dos outros ali, camisa social, por conta do trabalho, né, com pasta, então, pessoal, olha, você tem cara de professor, então você vai fazer o seguinte, vai entrar numa sala, eu entrei numa sala, não dei boa noite nem nada, e comecei a escrever no quadro. E lotei o quadro. E falei assim, ó, já vou apagar. E todo mundo começou a copiar. Então, eu colocava aquela pressão, copiava, e daqui a pouco chegou o professor e falou, o que está acontecendo aqui? Só que o professor já estava sabendo o que estava acontecendo, né? E aí que foi a questão, ó, gente, sejam bem-vindos. Esse é mais legalzinho, né? Eu fui assim, mas eu fui com um certo receio de participar disso aí, mas é aquela questão da pressão, né? Ó, tem que ser você porque não tem mais ninguém no perfil aqui para poder fazer. Mas foi algo E essa questão da pressão também, Daniel, tem muito a ver com o silêncio, às vezes, né? Que Sim. acaba gerando impunidade. Então, tem muita gente que ela não participa ali com a mão na massa, mas está assistindo, está vendo, está sabendo e está permanecendo em silêncio. E aí gera impunidade para os agressores, né? É verdade. Gente, mais uma paradinha aqui para o intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre aquecimento global. O Brasil bate recorde em emissão de gases do efeito estufa, chegando ao nível mais alto desde 2008. Redação volta já.